Fala pessoal, Rosemar Carvalho na área para gravar mais um vídeo para vocês e compartilhar conhecimento, conteúdo de qualidade para mudar, impactar a sua vida e te ajudar a desenvolver-se ainda mais como ser humano. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo especial, você deve ter percebido pela capa. Eu gostaria de compartilhar com você as principais lições que eu aprendi. Não sei se eu vou conseguir compartilhar todos para o vídeo não ficar tão grande. Eu vou compartilhar com vocês as principais lições que eu aprendi com esse livro aqui do Thiago Brunet. O livro se chama Especialista em Pessoas, Soluções Bíblicas e Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente. O autor é o Thiago Brunet, ele é pastor, conferencista e tem várias outras qualificações. O objetivo aqui não é passar todas as informações com relativo ao livro, também não é ler, até porque o conteúdo do livro é protegido por direitos autorais e longe de mim infringir direitos autorais aqui ou auferir qualquer tipo de finalidade lucrativa. O meu objetivo é compartilhar com você aquilo que eu aprendi, aquilo que tocou meu coração lendo esta preciosa obra e adquirindo conhecimento. Afinal, como eu compartilhei com você aqui recentemente, eu estou disposto a compartilhar tudo que eu aprendo de forma direta, de forma indireta, e eu estou utilizando este mecanismo, este canal para esta finalidade. Uma coisa que eu percebi, gente, é que o autor aqui nesse livro ele tem uma certa revolta. Ele entende que as pessoas, tanto no meio evangélico quanto fora do meio evangélico, elas estudam sobre todo tipo de coisa. No meio evangélico estudam demonologia, doutrina dos demônios, angelologia, doutrina dos anjos. No dia a dia secular as pessoas estudam física, química, estudam astrologia, estudam uma série de coisas que às vezes nem utilizam no dia a dia. Mas elas não estudam nem no ensino fundamental, nem no médio, nem na igreja, nem em lugar nenhum sobre como se relacionar com excelência com as pessoas. E a revolta dele é essa. Eu acredito que pautado nessa revolta, pelo que dá a entender, pelo contexto do livro, é que ele resolveu escrever essa obra para ensinar a você lidar com todo tipo de gente, a você ter sabedoria para você lidar com todo tipo de gente. E ele já começa o vídeo fazendo um contraste entre o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal que o autor descreve, ele diz o seguinte: no mundo ideal as pessoas, elas mesmo se ferindo uma outras vezes, elas imediatamente perdoam umas às outras. No mundo ideal a família, ninguém fofoca uma da outra. Se chegar a fofocar, há uma reciprocidade de perdão. No mundo ideal ninguém guarda rancor, ninguém guarda ressentimento. No mundo ideal ninguém fere o outro de forma perpétua e contínua. Se acontecer, as pessoas se perdoam, as pessoas tentam se relacionar o máximo possível, da melhor forma possível. Esse é o mundo ideal e nós sabemos que não procede, nós sabemos que nós estamos no mundo real, no mundo real. E o livro está pautado aqui no mundo real, onde as pessoas se magoam uma outra, mas não se perdoam. As pequenas coisas que poderiam ser resolvidas ali imediatamente, as pessoas prolongam no tempo, no espaço, deixam de falar com o pai, com a mãe, não se perdoam, perdem grandes amizades, perdem grandes oportunidades porque não sabe se relacionar, não sabe perdoar, não sabe se perdoar. Aqui na página 9, eu vou dar uma lida para você aqui, eu vou tentar achar, ele fala algumas coisas essenciais assim, que marcou, pelo menos a minha leitura, a minha experiência com esse livro. Ele fala o seguinte: tudo se resume a pessoas. Tudo na vida se resume às pessoas. Você precisa aprender a lidar com elas. E eles falam o seguinte, aqui na página 9. São as pessoas que definem se a nossa vida valeu a pena ou não. O melhor vinho não é o da origem europeia ou o de uma safra especial, mas aquele que você compartilhou com alguém incrível. Aí ele fala uma experiência dele. Joana, um anjo que Deus colocou na minha vida para ajudar a Janine é a esposa dele, e eu a cuidar dos nossos filhos, comentou certo dia em casa: foi uma pessoa quem deu o primeiro banho da sua vida e será uma pessoa quem dará o último banho também. Precisamos de pessoas. Essa frase aqui foi incrível, essa frase aqui foi marcante. E é isso que gira o livro, é você aprender a lidar com pessoas, mesmo que elas sejam difíceis. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre esta parte. Gente, para ir direto ao ponto aqui, uma das coisas que mais chamou a minha atenção foi a classificação de amigos que o autor fez aqui nesta obra. Primeiro, ele classificou as amizades em 3 níveis: amigos estratégicos, amigos necessários e amigos íntimos. Ele colocou os amigos estratégicos como pessoas que se unem a você quando há uma reciprocidade de benefício, ou seja, eu estou unindo você para eu ser beneficiado, você está unindo a mim para você ser beneficiado, ou seja, há uma reciprocidade de benefício para ambos, portanto a nossa relação, a nossa amizade é
fundamental, é importante ali para aquele momento. Um exemplo na sociedade, um exemplo no empreendimento que alguém deseja fazer, você dá as mãos um ao outro e segue ali naquela relação contratual. O amigo necessário, ele colocou o seguinte, a afirmação que o autor fez de acordo com a obra, porque eu estou seguindo o que a obra colocou. Se eu discordar, eu vou falar. O amigo necessário, ele colocou o seguinte, são pessoas que não te amam pelo aquilo que você é, pela pessoa simples, humilde que você é. Não. Ele te ama pelo aquilo que você representa. O exemplo disso, ele deu os 12 discípulos. Os 12 discípulos seguiam Jesus não pelo que Jesus era, porque Jesus era de Nazaré, de uma tribo humilde, simples, e não tinha beleza ou formosura, segundo Isaías. Os discípulos seguiam Jesus porque viam em Jesus o líder que ia tirá-lo da opressão dos romanos politicamente, e eles se decepcionaram depois porque o Jesus veio estabelecer o reino de Deus e não trazer um desvínculo, uma libertação propriamente política. E o terceiro são os amigos íntimos, são as pessoas que você pode abrir o seu coração, pode falar de projeto, quaisquer projetos. Inclusive você pode falar os seus erros, as suas falhas, porque são pessoas que vão te ouvir, não vão te julgar, vão te aconselhar, não vão te amaldiçoar, não vão te prejudicar. São pessoas que vão estar do seu lado na alegria, na dor, na tristeza. São pessoas de fato que você pode confiar sem pestanejar. Esse é o objetivo do livro, é te ensinar a lidar com todo tipo de gente, começando com você mesmo. Você precisa aprender a ter autoconhecimento, relação intrapessoal. O autor defende a ideia de você se relacionar bem consigo mesmo, ter autoconhecimento e depois você procurar se relacionar com as outras pessoas, ou seja, relações interpessoais. Porque quando você tem uma relação intrapessoal, uma boa relação intrapessoal, você é bem resolvido, consequentemente, você vai conseguir se relacionar bem com todas as outras pessoas que te cercam no dia a dia. A ideia de classificação de amigos que este livro traz é simplesmente o seguinte, é o que eu já tenho aplicado na minha vida depois que eu li esse livro e me ajudou muito. E você tem que fazer isso também depois que você pegar essa ideia aqui, desse resumo que eu estou fazendo aqui, desta minha paráfrase do que o autor mencionou. É você, todas as vezes, você está diante de uma pessoa, você tem que saber, eu estou diante de um amigo íntimo, estou diante de um amigo necessário ou estou diante de um amigo estratégico? Qual tipo de amigo eu estou diante? Qual tipo de pessoa eu estou diante exatamente agora? Estou conversando, estou no churrasco, necessário, estratégico ou íntimo? Estou num jantar em família, estou diante de um amigo estratégico, necessário ou íntimo. Por quê? Porque isso é essencial. O autor, inclusive, fala o seguinte, classificar o nível de amizade é essencial para a felicidade. Porque se você abrir o seu coração, contar projetos para um amigo estratégico, ele vai virar seu concorrente. Se você abrir o seu coração segredo para um amigo necessário, ele vai virar as costas para você não vai ser mais amigo dele, ou ele vai te trair no futuro, na oportunidade, no momento oportuno, segundo a mentalidade equivocada dele. Mas se você contar um segredo, um erro, uma falha que seja para um amigo íntimo, ele vai te abraçar e te ajudar a se levantar e voltar para a sua direção. Então é muito importante você saber para quem você está abrindo o seu coração. E aqui o autor define classificar, saber com quem você está se comunicando naquele momento e classificar as pessoas em amigos estratégicos necessários ou íntimos é essencial para a sua felicidade. E o mais importante dessa classificação aqui são os amigos íntimos que você deve honrar e valorizar. Inclusive, ele citou aqui na página 19 um exemplo muito interessante que ele deu. De uma história de dois amigos. Ele colocou o seguinte, eu vou tentar ler e falar ao mesmo tempo e para a gente ganhar tempo. Ele colocou o seguinte, dois amigos estavam viajando para um determinado local. Eles acabaram se desentendendo ali naquele desentendimento. Um agrediu fisicamente o outro, deu um soco no rosto do outro. Sem falar nada, aquele amigo que foi agredido, que foi a vítima, ele pegou e foi na areia e começou a escrever o seguinte com o dedo. Hoje o meu melhor amigo me bateu no rosto. Ele foi na areia e escreveu. Eles não falou nada por outro amigo, não xingou, não continuaram a briga e tal. Continuaram a caminhada. Lá na frente eles viram um riacho e pararam para beber água, para se banhar e entraram na água os dois. Quando aquele amigo seguiu determinado caminho dentro daquele riacho, aquele amigo que havia apanhado, que havia levado soco na cara, ele pisou no buraco, ele acabou caindo, ele acabou se afogando. Sabe o que aconteceu? Aquele amigo que havia batido anteriormente, ele sem pensar duas vezes, sem planejar, ele caiu na água, nadou, mergulhou e salvou o seu amigo. Imediatamente, sabe o que aquele amigo que havia apanhado anteriormente, que estava se afogando, fez? Ele pegou um canivete e, sem falar nada, foi na pedra e escreveu: hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. Intrigado com isso, o amigo que havia salvado, que havia dado soco no rosto daquele rapaz, falou assim, rapaz, quando eu te dei o soco, você escreveu na areia. Quando eu salvei você na água, você escreveu na pedra. Sabe o que ele respondeu sorrindo? Ele disse o seguinte,
Quando um amigo íntimo nos ofende, devemos escrever na areia, pois ali o vento do esquecimento, do perdão se encarregam de apagar as ofensas. Quando um amigo nos faz algo grandioso, um amigo íntimo nos faz algo grandioso, porém, devemos escrever na pedra, cravar na memória e no coração, pois ali nem o vento, nem o tempo poderão apagar as marcas do bem recebido. Qual a moral da história? Até os amigos íntimos vão te ferir, até os amigos íntimos vão te ofender. A diferença é que o amigo íntimo, ele sabe que você também vai ferir ele um dia, e mesmo você ferindo ele, mesmo ele te ferindo, ele te ama. Ele errou com você, mas ele te pede perdão. Ele errou com você, mas ele muda de direção. Ele errou com você, mas ele salva a sua vida, como esse rapaz fez aqui no exemplo. Então eu achei muito interessante essa história para compartilhar com vocês, porque a gente às vezes tem a mania de achar que as pessoas que a gente vai relacionar no dia a dia são perfeitas e tem que ser perfeito para fazer parte do nosso hall de amigos íntimos, de pessoas que vão conviver, viver com a gente, que vão ouvir, que vamos compartilhar aquilo que está no nosso coração. Mas não, as pessoas têm falhas, têm erros, mas devemos olhar para as qualidades dessas pessoas e escrever na pedra aquilo que há de melhor e o que há de ruim escrever na areia para o vento levar, sempre optar em perdoar. Não perca amizades verdadeiras, amigos íntimos por causa de mágoas. Opte sempre pelo caminho do perdão, pelo caminho da reconciliação, porque vale a pena perdoar um amigo íntimo da sua confiabilidade. O autor também aqui fala dos amigos incontornáveis. Ele coloca aqui de pessoas incontornáveis na sua vida. Pessoas que você escolheu, pessoas que você não escolheu. Por exemplo, seus pais, sua mãe, seus avós, primos. Você não escolheu ter o pai que você tem, você não escolheu ter a mãe que você tem, você não escolheu ter os avós que você tem. Isso foi natural da vida acontecer na sua existência. Então, assim, você às vezes tem uma mãe que é tóxica para você, às vezes você tem um filho que é tóxico para você, às vezes você tem pessoas incontornáveis, que o autor chama, são pessoas que não te respeitam, não respeitam as suas escolhas, mas você precisa aprender a lidar com elas, porque elas são incontornáveis. Não dá para você sair e contornar. Um amigo íntimo, um amigo necessário, um amigo estratégico, você pode até contornar, você escolhe tê-los ou não. Agora, pessoas incontornáveis na sua vida você não escolhe. Você não escolhe. Uma categoria você não escolhe, outra categoria até você pode escolher. Por exemplo, se você escolher casar, vai vir com um pacote a sogra, o sogro, o cunhado afogado. E às vezes a sogra gosta de utilizar a vassoura como veículo de locomoção para ir para lá e para cá. E você entendeu o que eu quis dizer? A sogra dos outros, claro, não a minha. Ou seja, às vezes a sogra é uma bruxa. Mas você precisa contornar, você precisa respeitar ela. Porque se você desrespeitar a sua sogra, você vai desrespeitar a sua mulher, sua esposa, seu esposo. Se você desrespeitar a sua sogra e banir ela da sua vida, você vai magoar a sua esposa. Como você vai ser feliz no seu casamento se você não consegue lidar com essas indiferenças e essas adversidades em relação à sua sogra, que é uma pessoa incontornável na sua vida? Então o autor defende alguns pontos, algumas ferramentas importantes para você lidar com isso. Você precisa perdoar as pessoas incontornáveis em quaisquer situações. Perdoar não significa concordar com o erro, perdoar não significa conviver o tempo todo, diariamente, botada na sua casa. Não. Perdoar significa você se libertar, perdoar significa respeitar, continuar respeitando, não porque a pessoa merece, mas porque você quer paz e você se respeita, você sabe os seus princípios e os seus valores. O autor coloca essas pessoas incontornáveis como pessoas que você deve aprender a lidar sem questionar. Deve aprender a lidar independente se você gosta ou não, independente se elas gostam de você ou não. Você precisa ter sabedoria. Perdoar essas pessoas e lidar com elas com sabedoria. Porque se você não aprender a lidar com sabedoria com essas pessoas, você vai trazer transtornos para sua vida. Às vezes um divórcio, às vezes um pai, uma mãe pode morrer sem você conseguir fazer as pazes com ela, e isso deixa traumas irreversíveis para a sua vida. Pessoas incontornáveis você precisa lidar utilizando o perdão, a sabedoria, o domínio próprio e, sobretudo, amando essas pessoas mesmo sem elas merecerem, porque a Bíblia diz que aquele que não ama os seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Então você precisa aprender a lidar com as pessoas incontornáveis, que certamente serão pessoas da sua família, ou através da sua esposa, seu esposo, seu namorado, noivo, não sei o seu nível de relacionamento, ou através de parentes diretos mesmo, de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, pai, mãe, filho, avós, primos e outros parentes que são pessoas da sua família. A Bíblia manda você amar, honrar, respeitar, senão você vai ser pior que o infiel, você vai negar a fé. Outra ferramenta que o autor dá para isso, ele cita um versículo da Bíblia que diz: se possível, tenha paz com
todos. Ou seja, a Bíblia manda você ter paz com todos, se possível até com seus inimigos. Às vezes não é possível. Se possível, imagine com quem está próximo de você. Mesmo sendo uma pessoa difícil de lidar, mesmo sendo uma pessoa tóxica, mesmo sendo uma pessoa que às vezes te faz mal, você vai se afastar, vai respeitar, não vai xingar, não vai ofender, mas você vai lidar com sabedoria com a situação, para que você consiga honrar esse princípio, se possível ter paz com todos. Invista nas pessoas, mas não espere nada delas. Exatamente isso. Nesse ensinamento aqui, o autor tem por finalidade proteger o leitor, proteger você, me proteger. Proteger de quê? De decepções. Quanto menos expectativas, menos decepções. Então faça pelas pessoas, ajude as pessoas, estenda a mão para as pessoas, mas não espere nunca, em hipótese alguma, nada em troca para você não se decepcionar. Outra coisa que o autor coloca aqui que é muito importante é que as pessoas geralmente se decepcionam muito com as pessoas e desistem. Tem muita gente aí que está preferindo conviver com um animalzinho, com um cachorrinho, e faz tudo pelo cachorro e não tem coragem de fazer por um outro ser humano porque está decepcionado com as pessoas. Sabe o que o autor fala em relação a isso? Pessoas ferem, mas pessoas também curam. Não desista das pessoas. O autor defende a ideia de que você não pode desistir das pessoas, porque existem pessoas que matam, mas existem pessoas também que ajudam a trazer a vida. Existem pessoas que ferem, mas existem pessoas também que curam. Você não pode desistir das pessoas. Você só precisa selecionar melhor as pessoas com que você convive. Você precisa selecionar as melhores pessoas que você atrai. Inclusive, outro insight aqui desse livro aqui que eu estou lembrando, o autor defende o seguinte: você não atrai aquilo que você é, seus princípios e valores estão dentro de você. Mas é quando você joga esses princípios e valores para fora. Ou seja, você atrai aquilo que você se comunica. Então você precisa se comunicar bem para atrair pessoas boas para perto de você, de acordo com seus princípios, com seus valores. Mas para você manter as pessoas perto de você, o seu comportamento será definitivo, será crucial, será fundamental. Comunicação atrai as pessoas, comportamento mantém as pessoas. Tem muita gente que consegue até atrair as pessoas pela carisma, pelo conhecimento e diversas outras qualidades, mas não consegue manter porque não tem um bom comportamento, não consegue respeitar as adversidades, as diversidades de opinião, de culturas e dentre outras coisas mais. Então isso é importante a gente saber. Você aprender a se comunicar para atrair e aprender a se comportar para manter as boas amizades que você for atraindo no decorrer da sua caminhada. Para finalizar, o autor deixou alguns conselhos para a gente. Eu gostaria de ler para vocês aqui para a gente finalizar e concluir esse vídeo. Eu tenho certeza que eu já agreguei algum tipo de valor para a sua vida compartilhando esse vídeo. Primeiro conselho: você nunca será um especialista em pessoas se não compreender como você mesmo funciona. Ou seja, relações interpessoais, você consigo mesmo aprender, ter autoconhecimento. Você precisa conhecer suas limitações, suas habilidades, seus traumas, suas virtudes. Afinal, é como eu sempre digo em minhas palestras e em meus livros anteriores: quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada. O segundo conselho que o autor dá aqui no final é: pare de culpar os outros. Acredito que deixei claro que criticar o invejoso ou se vingar de algoz não mudará quem eles são. O mentiroso não deixará de mentir só porque você falou umas verdades para ele, via Facebook e outras redes sociais, por exemplo. Sendo assim, guarde esse conceito. A culpa pode ser do fofoqueiro que espalha o que não devia, mas a responsabilidade é sua quando conta segredos a quem não deveria ter acesso ao seu coração. Quando você abre o coração para quem não deveria. Quando você não tem consciência. É amigo necessário? É amigo estratégico ou íntimo? Se você abre o seu coração para um amigo que não é o íntimo, para uma pessoa que não é amigo íntimo, você está dando brechas para você mesmo se ferir, e você está dando brecha para comprometer um projeto futuro que você contou para a pessoa errada. Então você precisa ter sabedoria para lidar com isso. E o autor aqui está dizendo o seguinte: se a pessoa está fofocando sobre a sua vida, se a pessoa te sabotou de alguma forma, ela é responsável porque ela te traiu naquele ponto. Ela tem culpa também, mas a maior responsabilidade é sua por ter contado para a pessoa errada, por não ter tido a sabedoria, o domínio próprio, que selecionou erroneamente uma pessoa para ter acesso ao seu coração, ao seu segredo, aquilo que você deveria tão somente compartilhar com um amigo íntimo. Gente, esse livro aqui é muito poderoso. Esse livro aqui ele mudou a minha vida, a minha forma de pensar nas relações interpessoais. Esse livro aqui me fez tirar pessoas que estavam na qualidade de amigos íntimos e vir para amigos necessários ou estratégicos.
fez um reboliço nas minhas relações interpessoais. Isso aconteceu na prática, inclusive. Pessoas que antes eu abri o meu coração, eu falei, não, essa pessoa não é um amigo íntimo por causa disso, daquilo. Porque quando eu viro as costas, ela fala pelas minhas costas. Ela não tem lealdade, ela não tem caráter. Porque o caráter ele é definido na ausência da pessoa e não na presença. O respeito ele é definido não na presença da pessoa, mas na ausência da pessoa. E eu peguei aquela pessoa que me denegriu, me falou mal, algumas coisas até que poderia ter falado comigo, mas ela falou por trás, nas costas, no agrupamento. Eu falei, essa pessoa não pode estar no hall de amigos íntimos, ela vai para o hall de amigo estratégico no mínimo necessário, mas íntimo não pode estar. Inclusive essa é uma defesa do autor. O autor defende que quem é amigo necessário pode vir para estratégico, quem é estratégico pode ser necessário, quem é estratégico pode vir para íntimo, e quem é necessário pode vir para íntimo também, quem é íntimo pode regredir para necessário ou para estratégico. Não existe uma ordem. Você só precisa identificar no seu dia a dia quem é quem você de fato vai trazer para o hall de amigos íntimos e quem você não vai trazer para o hall de amigos íntimos, quem você vai abrir o seu coração, como lidar com as pessoas incontornáveis. Gente, esta parte é essencial para você ter paz nas suas relações, para você viver bem, para você conseguir ser feliz, não ter traumas irreversíveis na sua alma, para você dominar suas emoções. E é muito importante que o autor defende também, aprenda a dominar a si mesmo, relações intrapessoal, para depois você dominar outras pessoas, para depois você se relacionar com outras pessoas. Isso vai fazer toda uma diferença quando você for se relacionar com outras pessoas. Leia esse livro, vai ser muito poderoso, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Espero que nesses poucos minutos aqui eu tenha contribuído de alguma forma no seu desenvolvimento como ser humano e que você possa continuar crescendo, continuar lendo, criar o hábito da leitura. Isso é muito bom, vai mudar a sua vida, vai te ajudar a ampliar suas habilidades, seus horizontes, vai te ajudar a crescer cada vez mais. Que Deus abençoe a sua vida, obrigado por estar aqui. Clique aqui embaixo aqui no gostei para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por fazer parte da nossa família. Que Deus o abençoe sempre. Um grande abraço.